Se você me permite, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta nessa noite aqui em Jerusalém. Você já sentiu medo? Mas quando eu falo medo, é medo de verdade, tipo muito medo. O terror da incerteza do que a vida vai te trazer, das ameaças. Talvez um medo que seja o pior de todos. Não necessariamente o medo a respeito daquilo que vai acontecer com você, mas o medo daquilo que vai acontecer com os seus entes queridos, com as pessoas que a ti são mais próximas. E é essa exatamente a situação de Israel nesse momento. Bom, eu estou aqui com você em Jerusalém para mais um vídeo dessa jornada, juntos descobrindo Israel com seu amigo na Terra Santa, Isaac Levi. Dessa vez trazendo mais um vídeo de notícias de Israel, que eu sei que vocês gostam de acompanhar o que está acontecendo aqui na Terra Santa. Antes da gente falar sobre a questão do medo que o Hamas tentou impor sobre Israel na última Páscoa, essa guerra psicológica, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho das notificações e compartilhar com seus amigos. Vamos fazer uma comunidade muito forte aqui juntos para espalhar a verdade, e você pode ser assim como que um atalaia, junto às muralhas de Jerusalém, como disse o profeta Isaías. Pois bem, você sabe que agora, há 2 dias atrás, celebramos a Páscoa aqui em Israel. Não a Páscoa cristã, mas a Páscoa judaica. Um momento onde nós sentamos às mesas com as nossas famílias e nós nos lembramos de um milagre maravilhoso, quando que Deus, com mão forte, tirou o nosso povo há 3.500 anos atrás das terras do Egito e da opressão do faraó. Uma data que para Israel significa muito, porque a Bíblia diz que devemos sentar à mesa junto com os familiares e junto com os nossos filhos e contar para eles a história. História de libertação, a história de esperança, a história de redenção, a história de um Deus que não se esquece do seu povo. Bom, mas certamente em Israel a nossa alegria não está completa. A nossa alegria não está completa porque mais de 1 ano e meio depois do ataque terrorista covarde, surpresa que o Hamas fez contra Israel, nós temos mais de 50, entre civis e soldados, pessoas que estão sequestradas, cativas dentro da faixa de Gaza, atadas e amarradas por esse grupo terrorista. Bom, então a nossa ceia de Páscoa, celebramos uma libertação que aconteceu há 3.500 anos atrás, mas também aguardamos por uma libertação que seja muito em breve dessas pessoas que ainda estão ali sequestradas. E é muito curioso que uma das maiores estratégias do Hamas é justamente fazer uma espécie de guerra psicológica. E acreditem, o Hamas é bom, muito bom nessa guerra psicológica. E eles, exatamente na noite de Páscoa, para perturbar as famílias em Israel, divulgaram a imagem, uma entrevista dentro do cativeiro de um dos soldados sequestrados. O seu nome, Idan Alexander. Idan Alexander é um soldado solitário. É um judeu que nasceu aqui em Tel Aviv, mas de pais americanos, que passou toda a sua vida ali do lado de Nova York, New Jersey. E conforme ele fez 18 anos, ele decidiu emigrar para Israel para se tornar aquilo que nós chamamos de lone soldier, um soldado solitário. Abriu mão de todo o conforto na América, abriu mão da sua família e veio sozinho para essa terra, para se juntar ao exército de Moisés, Josué, ao exército de Davi, ao exército dos seus valentes e lutar por essa terra que ele acredita que é a terra dos seus ancestrais. Mas é muito curioso que ele pagou esse preço, mas eu tenho certeza que ele não sabia quão alto ainda mais se tornaria o preço a ser pago, porque ele, fazendo parte da Brigada Golani, uma das mais respeitadas em Israel, no dia 7 de outubro de 2023, ele foi sequestrado em um dos ataques do Hamas. E agora, mais de 1 ano e meio depois, ele continua dentro dos túneis sujos e úmidos do Hamas. Ele foi forçado a dar uma entrevista onde ele culpava o governo israelense e o governo americano por supostamente medirem esforços para a sua libertação. Essa é a guerra psicológica, existe algo por trás disso tudo, existe um motivo para justamente na noite de Páscoa eles fazerem esse anúncio e liberarem o vídeo de Idan Alexander. Bom, a sua família, claro que se comoveu muito, né, pela existência desse vídeo, e pra gente é difícil entender as emoções, porque por um lado, já que nós sabemos que talvez quase metade desses 50 e tantos reféns estejam mortos e a outra metade talvez estejam vivos, é difícil você entender e lidar com a emoção de que por um lado você está alegre de saber que sim, de fato ele está vivo, mas por outro lado de você ver as condições, ver a humilhação, ver o sofrimento. Então é uma mistura de sentimentos, e é justamente essa a ideia do Hamas,
que é fazer uma guerra e um terror psicológico. Isso não se restringe apenas ao Hamas, aqueles que odeiam Israel, por exemplo. Existe há alguns anos uma inauguração ou uma pré-inauguração do novo Museu do Cairo, uma construção maravilhosa. E todos os epitáfios, né, e os sarcófagos dos antigos faraós e, enfim, da realeza do Egito foram transportados do antigo Museu do Cairo para o novo Museu do Cairo. E exatamente qual dia que o Egito decidiu fazer esse transporte, mostrando toda a sua grandeza, toda a sua honra, a sua grande e poderosa história no dia da noite de Páscoa. Gente, tudo tem um motivo no Oriente Médio. É uma espécie de guerra psicológica. Como que eles dizendo, nós ainda somos grandes, nós ainda somos poderosos, ainda podemos ameaçar vocês. E vocês não estão completamente livres. Comemore hoje essa noite de Páscoa, mas saiba que essa liberdade não dura para sempre. Bom, essa é a realidade de Israel. Enquanto isso acontece, Israel tenta fechar o cerco, principalmente agora que nós terminamos de reocupar, após o cessar-fogo, uma cidadezinha no extremo sul da faixa de Gaza chamada Rafah ou Rafah. Essa cidade é extremamente importante, porque veja o mapa da faixa de Gaza. De um lado, a faixa de Gaza faz fronteira com Israel, então supostamente, né, com exceção de 7 de outubro, obviamente, Israel controlaria muito bem aquilo que entra e o que sai pelas suas fronteiras. Mas o outro lado, sul da faixa de Gaza, faz fronteira diretamente com o Egito, com uma vasta extensão do deserto da Península do Sinai, que é quase que impossível, principalmente para as forças egípcias, terem o controle do que entra, do que sai, do que está acontecendo ali. Existem dezenas, centenas, se não milhares de túneis que fazem essa travessia, né, obviamente subterrânea, entre Rafah, a cidade da faixa de Gaza, com seus 23 km quadrados, e a outra cidade com seus mais 27 km quadrados, que é a cidade de Rafah, do lado egípcio. Então é claro que por ali passavam muitos contrabandos, as peças para a construção dos foguetes, enfim, dos armamentos, as motos, de tudo, cigarro, de tudo um pouco passava por esses túneis. Então para Israel é extremamente fundamental, porque é como que fosse você fechar a torneira daquilo que era o suprimento da manutenção do terror do Hamas. Então, por isso, a ocupação de Rafah, a reocupação, aliás, é extremamente importante. Isso é como se a gente estivesse começando a sufocar o Hamas. A ideia agora, distante do antigo governo, né, americano, é que Israel vai conseguir um novo acordo através da pressão do Hamas. Uma pressão, obviamente, militar. E talvez isso funcione, porque o Trump já conseguiu um novo acordo, o Benjamin Netanyahu já conseguiu um novo acordo. Mas toda vez que tem um novo acordo de cessar-fogo, eles se enchem de oxigênio com todo aquilo que o acordo se propõe a fazer, que é também deixar que entre comida, combustível, fundamental para que eles bombeiem oxigênio para dentro dos túneis. Então veja como que parece que é um dilema, né? É um dilema. Você, por um lado, liberta alguns reféns, mas estende o período do conflito. Então, realmente muito difícil, mas a gente espera que realmente o Hamas agora se sinta muito mais pressionado através dessa reocupação de Rafah. Enquanto isso, o mundo condena, porque Rafah, salvo engano, eu gosto de ser bem honesto naquilo que eu coloco, é a cidade com a maior densidade geográfica da faixa de Gaza, depois de Khan Yunis, e bom, é claro que isso afeta muito a vida dos civis, né? Pessoas que talvez não tenham nada a ver com o Hamas, mas que a gente sabe que também, infelizmente, os bons pagam pelos maus. A gente sabe que também existiam civis que ajudaram na manutenção do sequestro e esconder os israelenses que foram levados para a faixa de Gaza. Então é muito complicado. Veja que não existe o preto e o branco, existe uma grande zona cinzenta para se operar, e isso é o Oriente Médio. Mas também que quando Israel pela primeira vez ocupou Rafah ou Rafah, lembra que Biden tentou impedir que acontecesse, Kamala, vice-presidente americana, também criticou Israel. E o que aconteceu em Rafah? Foi exatamente em Rafah, que no dia 16 de outubro de 2024, Yahya Sinwar, aquele que foi o mentor, o cérebro por trás da invasão no dia 7 de outubro, de toda essa desgraça que se sucedeu, ele foi morto. Justamente em Rafah, onde a comunidade internacional, a ONU, os países, enfim, a França, os Estados Unidos não queriam que Israel entrasse. Então, talvez a importância do governo Trump agora, eu falo isso como uma pessoa apolítica, não estou querendo trazer para um lado ou para o outro, apenas fazendo uma análise, é que o governo Trump deixe Israel fazer o seu trabalho, o trabalho que Israel de fato sabe fazer, que é lidar com o terror e com aqueles que planejam nos destruir.
Mas bom, como somos um povo de fé, eu quero terminar lendo a Bíblia, porque esse terror psicológico certamente não vai funcionar. Veja o que diz o profeta Isaías no capítulo 41, versículo 10. Ele diz o seguinte: não temas porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, sim, eu te ajudo, sim, eu te sustento com a destra da minha justiça. Em hebraico diz assim: Al tiraki imcha ani, al tishtaki ani Elohecha, im matzitzicha al azarticha aftemachticha bimin tzidiki. Bom, a nossa confiança e a nossa coragem certamente continua sendo aquele que é o Deus de Israel. Porque, como diz a Bíblia, se Deus não guardar em casa, João vigia sobre as muralhas um sentinela. Vou continuar reportando para vocês aqui direto de Jerusalém tudo o que está acontecendo, as últimas atualizações. E é claro, se você gostou desse vídeo e quer ser um atalaia sobre as muralhas de Jerusalém, não esqueça de compartilhar a verdade, independente do que a mídia fala, do que as outras pessoas divulgam. Compartilhe a verdade, envie esse vídeo para seus amigos, curte, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Por hoje é só, shalom e até a próxima.